Dizem que os santos vivem no silêncio, mas Santa Teresinha do Menino Jesus rompeu essa lógica com um sorriso que curou uma fé que atravessou conventos e uma promessa ousada feita no leito de morte: derramar do céu uma chuva de rosas. Como uma jovem frágil, enclausurada e desconhecida, se tornou uma das santas mais queridas da história da Igreja. E o que está por trás da misteriosa novena das rosas, que até hoje emociona fiéis ao redor do mundo com milagres inesperados? Prepare-se, porque a história que você vai ouvir agora é tudo menos comum. Se isso já te intrigou, curta o vídeo agora mesmo, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo. Você já fez a novena das rosas? Recebeu alguma resposta? Em 2 de janeiro de 1873, na pacata cidade de Alençon, na França, nasceu uma menina frágil de saúde, mas destinada a transformar o coração do mundo. Seu nome era Maria Francisca Teresa, a quem o mundo passaria a chamar de Santa Teresinha do Menino Jesus, filha de Luiz Martim e Zélia Guerin, um casal que desde cedo sonhava em servir a Deus com entrega total. Ambos tentaram ingressar na vida religiosa, mas foram recusados por motivos que pareciam obstáculos. Na verdade, eram desvios providenciais para formar uma família santa. Quando se casaram, decidiram viver em castidade, como irmãos. Foi o conselho de um padre que os guiou à missão de ter filhos, e assim nasceram 9. Mas apenas 5 sobreviveram, e a última delas era Teresa. Teresinha nasceu muito doente. Sua fragilidade era tamanha que nos primeiros meses sua sobrevivência era colocada em dúvida. Já haviam perdido 4 filhos e agora enfrentavam novamente o fantasma da morte. A pequena Teresa teve que ser entregue aos cuidados de uma ama de leite para sobreviver. A doença que quase a levou era a mesma que matara seus irmãos. Ninguém imaginava que aquela criança à beira da morte se tornaria uma das santas mais veneradas da Igreja. Quando finalmente voltou para casa, 15 meses depois, reencontrou a família que a esperava com orações constantes e fé inabalável. A infância de Teresa foi profundamente moldada pela religiosidade. Em sua casa, havia o hábito de frequentar missas diárias, rezar em família e praticar jejuns. Mas a fé da família Martin não era apenas de palavras. Eles acolhiam os pobres à mesa, visitavam doentes e idosos e viviam a caridade no silêncio do cotidiano. Foi nesse ambiente que a menina começou a forjar sua alma simples e amorosa. Ainda pequena, gostava de brincar de ser santa, já expressando uma inclinação para Deus com uma naturalidade desarmante. Mas o sofrimento não tardaria a bater a porta outra vez. Aos 4 anos, Teresa perde sua mãe para um câncer de mama. A dor da orfandade foi imensa, principalmente por se tratar de uma criança sensível e intensamente ligada à figura materna. Após a morte de Zélia, a família se muda para Lisieux. Teresa então passa a enxergar em sua irmã Paulina uma nova mãe, mas a vida lhe reservaria mais uma ruptura. Quando Teresa tinha apenas 9 anos, Paulina decidiu entrar para o Carmelo. A menina ficou devastada. Aquela que agora era sua referência de afeto também partia e com ela parecia se afastar toda a segurança emocional de Teresa. Foi nesse momento de dor que surgiram os sintomas de uma doença misteriosa. Teresa passou a ter alucinações, febres altíssimas e nenhum diagnóstico preciso. Os médicos estavam perplexos, nenhum tratamento funcionava. Seu pai, o piedoso Luís, colocou uma imagem de Nossa Senhora das Vitórias no quarto da filha e entregou a situação inteiramente nas mãos de Deus. E então, no dia 13 de maio de 1883, uma cena sobrenatural aconteceu. A imagem de Maria sorriu para Teresa. Foi nesse exato instante que a menina se sentiu curada, com lágrimas de alegria escorrendo pelo rosto. Teresa nunca mais esqueceu aquele momento. Em sua autobiografia, ela escreveu:
A Santíssima Virgem sorriu para mim. Todas as minhas penas se foram naquele momento. Lágrimas escorreram dos meus olhos, mas eram de pura alegria. O milagre marcou para sempre sua alma e se tornou um divisor de águas em sua fé. Não foi apenas uma cura física, mas uma renovação espiritual. Foi como se Deus dissesse à pequena Teresa: você foi escolhida. A imagem de Nossa Senhora continuaria sendo um ponto central em sua vida, e a experiência mística se tornaria uma âncora nos anos de sofrimento que ainda viriam. Ao longo da infância, Teresa desenvolveu uma sensibilidade que ultrapassava sua idade. Ao mesmo tempo que era doce e encantadora, possuía uma força interior rara. Essa combinação, ternura com coragem, começava a moldar a vocação que logo se tornaria evidente. Ainda criança, ela já se ajoelhava para rezar espontaneamente, chorava ao ouvir falar do sofrimento de Jesus e dizia que queria ser santa. Os primeiros sinais de sua missão despontavam discretamente entre brinquedos e orações. Mas o verdadeiro chamado ainda estava por vir, e a jornada espiritual da pequena Teresa estava apenas começando. Com apenas 14 anos, Teresa começou a experimentar uma mudança interior profunda. Aquela menina, antes frágil e emotiva, passou a demonstrar um espírito resoluto, pronto para o sacrifício e para uma entrega total a Deus. A maturidade espiritual que brotou em seu coração naquele tempo é conhecida como seu momento de conversão. Teresa compreendeu que sua missão não seria fora dos muros de um convento, mas dentro de um claustro, em absoluto recolhimento, vivendo para amar. Foi nesse período que ela decidiu que queria ser carmelita, como já eram suas irmãs Paulina e Maria. Mas não seria tão simples assim. Teresa sabia que o Carmelo não aceitava noviças com menos de 15 anos. Mas sua alma ardente não conhecia limites para cumprir o que Deus lhe colocava no coração. Certo dia, enquanto seu pai repousava no jardim, ela se aproximou com os olhos marejados. Revelou a ele seu desejo de entrar no Carmelo imediatamente. Luís a ouviu com atenção, emocionou-se, mas não discutiu. Em vez disso, se levantou, colheu uma pequena flor branca e a entregou à filha, dizendo que aquela flor havia sido cuidadosamente protegida por Deus desde a raiz. Teresa entendeu a mensagem. Ela era aquela flor, preservada para florescer em solo consagrado. Movida por essa confirmação silenciosa, Teresa foi até o convento. Mas, como era previsto, sua pouca idade foi um impeditivo. Não satisfeita, ela decide tomar uma atitude ousada. Durante uma peregrinação a Roma com seu pai e outros fiéis, Teresa planeja falar diretamente com o Papa Leão XIII. Durante a audiência com o pontífice, mesmo instruída a não se manifestar, ela se ajoelha diante dele e implora: Santíssimo Padre, peço a vossa permissão para entrar no Carmelo com 15 anos. Os guardas tentam interromper, mas o Papa sorri, acaricia sua cabeça e diz: se for da vontade de Deus, você entrará. Era a confirmação que faltava. Meses depois, a permissão oficial chegou. Teresa pôde, enfim, vestir o hábito das carmelitas descalças no mosteiro de Lisieux. Foi recebida com alegria, mas também com rigor. No convento, onde agora seria conhecida como Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, ela enfrentou diversas dificuldades. O clima era austero, os hábitos rigorosos e as irmãs nem sempre gentis. Teresinha, porém, não se deixou abater. Aprendeu a sorrir mesmo quando seu coração sangrava e a amar sem esperar reciprocidade. Seu segredo era simples: fazia tudo por Jesus. Desde os trabalhos mais duros até os gestos mais invisíveis, tudo era uma oferenda de amor. Foi no silêncio e na rotina do convento que Teresinha começou a descobrir o que ela mesma chamou de o pequeno caminho para a santidade. Um caminho não de grandes obras ou feitos espetaculares, mas de pequenos atos de amor escondidos. A minha vocação
é o amor, escreveria ela mais tarde. Seu dia a dia era repleto de pequenas renúncias. Ceder um lugar, aceitar a correção sem retrucar, sorrir diante da ofensa. Para ela, a santidade não era privilégio dos heróis, mas dos que sabiam amar em cada detalhe da vida comum. Apesar de seu desejo missionário, Teresinha compreendeu que sua missão seria ser uma intercessora escondida. Ela sonhava em evangelizar o mundo inteiro, mas o claustro a chamava para um tipo diferente de missão, a de oferecer sua vida pelas almas. Essa entrega silenciosa a levou a um nível espiritual altíssimo. Assim como São Francisco Xavier, ela foi declarada padroeira das missões, mesmo sem nunca ter saído do Carmelo. Era como se Deus dissesse: não é o alcance do corpo que define um missionário, mas a extensão do coração. Mesmo jovem, Teresinha foi escolhida para ser mestra de noviças, tamanha era sua maturidade. Sua doçura, aliada à firmeza, formou muitas vocações. Ela escrevia cartas de encorajamento, orações e até pequenas peças teatrais para alegrar suas irmãs. Quando sua irmã Paulina, agora madre, lhe pediu que escrevesse sua autobiografia, ela obedeceu. Com simplicidade, começou a contar sua vida, desde a infância até os dias no convento. Nascia assim o manuscrito que mais tarde seria publicado como História de uma Alma, obra que tocaria milhões e revelaria ao mundo o rosto escondido da pequena carmelita de Lisieux. Com pouco mais de 20 anos, Teresinha começou a apresentar os primeiros sinais de uma doença que, à época, não tinha cura: a tuberculose. Tosse persistente, febre alta e um cansaço constante começaram a consumir seu corpo. Mesmo assim, ela se recusava a demonstrar qualquer queixa. Continuava executando seus deveres no convento com alegria e delicadeza, como se o sofrimento físico fosse apenas mais uma oportunidade de amar. A vida de Teresinha, que antes já era um altar de sacrifícios ocultos, agora se tornava também um testemunho de fortaleza em meio à dor. Enquanto a enfermidade avançava, sua alma mergulhava ainda mais fundo no amor de Cristo. Ela dizia que desejava sofrer com paciência, como Jesus sofreu na cruz. Jamais se ouvia dela um lamento, apenas palavras de confiança. Tudo é graça. Sua enfermidade não a afastou de suas funções. Continuava sendo mestra das noviças, escrevendo cartas, incentivando as irmãs e alimentando sua espiritualidade com orações e pequenas ações de amor. Era como se sua luz interior crescesse à medida que seu corpo se apagava. Um paradoxo vivo: quanto mais morria fisicamente, mais viva parecia em espírito. Durante esse período, suas conversas foram anotadas pelas irmãs e hoje fazem parte do precioso registro conhecido como Últimas Palavras. Nelas, encontramos frases que misturam simplicidade e profundidade teológica, como: no céu farei cair uma chuva de rosas. Essa promessa não era apenas poética. Teresinha estava anunciando algo que viria a marcar sua presença espiritual após a morte. Ela acreditava que, mesmo não estando mais na terra, continuaria sua missão de amor, intercedendo por todos que a buscassem com fé. E foi exatamente isso que começou a acontecer. Em seus últimos dias, debilitada e já sem forças para se levantar, Teresinha continuava irradiando paz. Sua cama tornou-se um altar invisível. As dores da tuberculose eram intensas, mas ela as oferecia com generosidade. Em certo momento chegou a dizer: nunca pensei que fosse capaz de sofrer tanto, mas também nunca pensei que fosse possível sentir tanta paz. Essas palavras revelam a profundidade espiritual que havia alcançado. Sofria em silêncio, mas com propósito. Morria aos poucos, mas com glória. Na tarde do dia 30 de setembro de 1897, aos 24 anos de idade, Santa Teresinha do Menino Jesus deu seu último suspiro. Suas últimas palavras foram:
Meu Deus, eu vos amo. Nesse instante, o convento inteiro pareceu mergulhar num silêncio sagrado. As irmãs choraram, mas também sentiram que algo extraordinário acabara de acontecer. Não era apenas o fim de uma vida, era o início de uma missão eterna. Teresinha não queria ser lembrada como alguém grande, mas como uma pequena flor do jardim de Deus, simples, oculta e perfumada de amor. Após sua morte, começou a se espalhar entre os fiéis o testemunho de graças recebidas por sua intercessão. Milhares relatavam sonhos, curas e bênçãos acompanhadas de rosas, como se de fato ela estivesse cumprindo sua promessa de derramar flores do céu. Foi por causa dessa devoção crescente que sua fama ultrapassou os muros do Carmelo e se espalhou por toda a França e depois pelo mundo. Seus escritos, especialmente História de uma Alma, passaram a ser traduzidos e distribuídos, tornando-se um verdadeiro fenômeno espiritual. O processo de canonização de Santa Teresinha foi surpreendentemente rápido. Em 1925, menos de 30 anos após sua morte, foi declarada santa pelo Papa Pio XI. Em 1997, 100 anos após seu falecimento, foi proclamada doutora da Igreja por São João Paulo II, um título concedido a poucos, reservado àqueles cujos ensinamentos possuem grande profundidade espiritual. Mesmo nunca tendo saído do convento, ela tocou o mundo inteiro. Mas havia ainda um milagre específico que consolidaria uma das maiores devoções populares ligadas ao seu nome, e que nasceria discretamente pelas mãos de um sacerdote em oração. Poucos meses após a canonização de Santa Teresinha, em 1925, um sacerdote português chamado Padre Antônio decidiu rezar uma novena especial pedindo uma graça importante por meio da intercessão da nova santa. Ele não buscava apenas o milagre, mas também um sinal. Pediu com ousadia que Santa Teresinha lhe enviasse uma rosa desabrochada como confirmação de que sua oração estava sendo ouvida. E assim, iniciou a novena com uma prática simples, porém simbólica. 24 glórias ao Pai, representando os 24 anos de vida de Teresinha. Cada glória, uma pétala oferecida à pequena flor do Carmelo. No 5º dia da novena, algo inusitado aconteceu. Uma jovem apareceu diante do padre com uma rosa vermelha nas mãos. Entregou-lhe como presente, sem saber do pedido feito dias antes. Ao ser questionada sobre o motivo do gesto, respondeu que era seu aniversário no dia anterior e que, ao receber algumas flores, sentiu no coração o desejo de oferecer uma ao sacerdote. Ela não sabia que, naquele momento, estava sendo instrumento de uma resposta divina. O padre ficou em silêncio. Neve cobria o chão e a temperatura marcava 10 graus negativos. Naquela estação do ano, ninguém oferecia rosas frescas. Ainda que intrigado, o sacerdote hesitou em atribuir o sinal à santa. Seria apenas uma coincidência? A dúvida o levou a fazer uma segunda novena, agora pedindo 2 graças. Para a primeira, não pediu sinal, mas para a segunda, ousou novamente. Queria uma rosa branca, recebida de maneira inesperada como sinal da intercessão. E no 4º dia da nova novena, uma enfermeira o procura com um gesto que mais parece cena escrita pelo céu. Trazia uma rosa branca nas mãos e disse com simplicidade: Padre, trago-lhe um pequeno presente da Teresinha. Ela lhe manda lembranças. O padre, surpreso, perguntou de onde vinha aquela rosa. A mulher explicou que esteve na capela, junto à imagem de Santa Teresinha, e ali viu uma flor caída aos pés do altar. Não costumava se aproximar daquele espaço, mas sentiu que devia levá-la ao padre. Era como se Teresinha estivesse realmente cumprindo sua promessa. Não apenas de ouvir, mas de responder com sinais tangíveis, doces como pétalas, firmes como oração. Com a graça recebida e os sinais confirmados, o sacerdote sentiu-se impulsionado a não guardar aquilo só para si, mas a espalhar a devoção.
Foi assim que nasceu a Novena das Rosas, estruturada com simplicidade, mas carregada de fé. O padre organizou os dias da novena entre 9 e 17 de cada mês, convidando outras pessoas a unirem suas orações em comunhão espiritual. O objetivo era formar uma verdadeira corrente de fé, onde pedidos, promessas e gratidão subissem juntos ao céu, e os sinais, para quem Deus quisesse, descessem como rosas. A prática se espalhou rapidamente, especialmente entre os que viviam grandes angústias ou aguardavam decisões importantes, tornando-se um refúgio para os corações aflitos. Com o tempo, testemunhos se multiplicaram. Pessoas que receberam rosas sem explicação aparente, curas inesperadas, reconciliações familiares, conversões profundas, e sempre havia uma flor envolvida. Em alguns casos, era uma flor física. Em outros, um perfume de rosas, sem que houvesse nenhuma por perto. Esses relatos fortaleciam a fama de Santa Teresinha como uma intercessora ativa, não apenas uma santa do passado. Era como se, mesmo do céu, ela continuasse a caminhar entre os fiéis, deixando rastros de ternura e confirmação divina. A novena ganhou alcance mundial. Em diversos países, em diferentes línguas, o mesmo gesto. Pessoas rezando com fé, pedindo e esperando. E Santa Teresinha, como havia prometido, parecia realmente não ficar ociosa no céu. A Novena das Rosas não foi apenas uma devoção bonita. Foi a manifestação contínua de uma santa que entendeu que o amor de Deus se revela nas pequenas coisas. E para muitos, essa novena se tornou o ponto de virada em suas vidas espirituais, revelando que mesmo as almas escondidas têm poder de mover o céu. Afinal, qual outro sinal poderia ser tão claro quanto uma rosa nascida em meio ao gelo? A história de Santa Teresinha do Menino Jesus não é só um relato piedoso, é uma convocação. Ela nos mostra que a verdadeira grandeza não está em feitos espetaculares, mas no amor escondido nos gestos pequenos. Você já parou para pensar quantas rosas espirituais você pode semear só com um sorriso, um silêncio paciente ou uma oração sincera? Talvez a resposta que você busca de Deus não venha em um trovão, mas numa flor, discreta, mas cheia de sentido. Será que você está atento aos sinais? Será que já recebeu alguma rosa do céu e não percebeu? Comenta aqui. Você já fez a Novena das Rosas? Qual foi o sinal que recebeu? Sua história pode tocar outras pessoas. E se você ainda não a fez, talvez este vídeo seja o convite que o céu está te enviando hoje. Se essa história mexeu com você, inscreva-se agora no canal e ative as notificações. Porque a cada nova história que contamos aqui, você mergulha um pouco mais fundo nas maravilhas que Deus realiza por meio dos seus santos. E quem sabe, o próximo sinal não esteja reservado justamente para você.